Olá, sou Karina, sou estudante da UFAM e vou falar sobre epigenética. Como gêmeos idênticos que se originam a partir do mesmo DNA podem ficar tão diferentes? Por exemplo, como uma gêmea pode ter problemas cardíacos enquanto a outra corre maratonas? A natureza versus a criação tem muito a ver com isso, mas uma resposta mais aprofundada pode vir da epigenética, que estuda como o DNA interage com a variedade de moléculas encontradas no interior das células, que pode ativar e desativar genes. Se o DNA é considerado um livro de receitas, essas moléculas determinam em grande parte o que será utilizado e quando. Essas moléculas não fazem escolhas conscientes, mas sua presença e concentração dentro das células faz a diferença. Então, como isso funciona? Os genes no DNA são expressos quando são lidos e transcritos em RNA, que é traduzido em proteínas por estruturas chamadas ribossomos. São principalmente as proteínas que determinam as funções e características de uma célula. Alterações epigenéticas podem aumentar ou interferir na transcrição de genes. A forma mais comum de interferência é o DNA, ou as proteínas envolvidas por ele ficarem marcadas com pequenas etiquetas químicas. O conjunto de todas as etiquetas químicas que se ligam ao genoma de uma dada célula é chamado de epigenoma. Alguns destes, como o grupo metila, inibem a expressão do gene e, ao desativar a maquinária de transcrição celular ou fazendo com que o DNA se enrole mais firmemente, tornando o gene inacessível. O gene ainda está lá, mas foi silenciado. O reforço da transcrição é essencialmente o contrário. Algumas etiquetas desenrolam o DNA, tornando-o mais fácil de transcrever, o que aumenta a produção da proteína associada. As mudanças epigenéticas podem sobreviver à divisão celular, o que significa que pode afetar o organismo por toda a sua vida. Às vezes isso é uma coisa boa. As mudanças epigenéticas fazem parte do desenvolvimento. As células em um embrião começam com um genoma mestre, enquanto as células se dividem e alguns genes são ativados e outros inibidos. Ao longo do tempo, com esta reprogramação epigenética, algumas células se tornam células do coração e outras do fígado. Cada um dos 200 tipos de células em seu corpo tem essencialmente o mesmo genoma, mas tem epigenomas diferentes. O epigenoma também medeia um diálogo ao longo da vida entre os genes e o ambiente. As etiquetas químicas que ligam e desligam os genes podem ser influenciadas por fatores como dieta, exposição química e medicação. As mudanças epigenéticas resultantes podem levar à doença, desligando um gene que produz a proteína supressora do câncer, por exemplo. As alterações epigenéticas induzidas pelo ambiente explicam, em parte, por que gêmeos geneticamente idênticos podem crescer muito diferentes. À medida que o tempo passa, seus epigenomas divergem, afetando seu envelhecimento e sua tendência a ficar doentes. Até mesmo experiências sociais podem causar alterações epigenéticas. Quando pesquisadores juntaram o odor frutado e amendoado da cetofenona com o choque elétrico, ratos de laboratório rapidamente passaram a temê-lo. Com o passar do tempo, neurônios extras surgiram nos seus narizes e na parte do cérebro responsável pelo processamento de cheiros, deixando-os supersensíveis ao cheiro. Esse resultado não é chocante, mas o que é realmente curioso é que os filhos desses ratos e os filhos depois desses também se assustavam com o cheiro e tinham os mesmos neurônios extras mesmo sem nunca terem conhecido seus pais ou o cheiro. Mas como eles poderiam ter dado algo que seus pais aprenderam? A genética básica nos ensina que apenas o DNA é passado para os descendentes. Características como memória, cicatrizes ou músculos não são transmitidos, já que a sua aquisição não altera o código genético. Mas como acontece que instigar medo nos ratos acabou desencadeando mudanças genéticas? Não na sequência do DNA, mas ao invés disso, na forma como esse código foi lido e usado no corpo dos ratos. Dentro de cada célula, uma máquina biológica constantemente transforma o DNA nas proteínas necessárias para o funcionamento de vários processos vitais. Interruptores químicos ligados ao DNA ativam ou desativam os genes, informando a máquina quais e quantos de cada proteína produzir. É por causa desses interruptores chamados de marcas epigenéticas que as células dos genes parecem agir de forma diferente de uma célula da pele ou nervosa, apesar do DNA de ambas células serem idênticas, mas as interrupções das células estão sujeitas a estímulos externos.
Ao ensinar os ratos que deveriam ter medo do cheiro de fruta, um dos seus genes responsável pelo olfato saiu do controle. Pesquisadores não sabem todos os lugares do corpo do rato onde isso aconteceu, mas sabem que aconteceu em um lugar nas células dos espermas dos ratos, que um dia irá passar esse material alterado para seus filhos. A maioria das marcas epigenéticas são apagadas quando os gametas se formam, mas hoje pesquisadores acreditam que algumas dessas marcas sobrevivem, passando essas marcas epigenéticas para a próxima geração. As experiências de infância de sua mãe ou de seu pai, ou as escolhas deles quando adultos, realmente podem moldar o seu próprio epigenoma. Apesar das alterações epigenéticas persistirem, elas não são necessariamente permanentes. Um estilo de vida equilibrado com uma dieta saudável, exercícios e evitando se expor a contaminantes pode criar um epigenoma saudável em longo prazo. É um momento muito interessante para se estudar. Os cientistas estão começando a entender como a epigenética afeta o nosso desenvolvimento e envelhecimento, assim como as origens do câncer, de doenças cardíacas, doenças mentais, abuso de drogas e muitas outras doenças, inclusive o Covid. Enquanto isso, novas técnicas de edição de genoma estão facilitando a identificação de mudanças epigenéticas que são importantes para a saúde e doença. Compreendendo como funciona a influência do nosso epigenoma, nós seremos capazes de influenciá-lo também. Obrigada.